Olá novamente. Na aula de hoje a gente vai abordar as equações ordinárias, equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Então nós vamos iniciar o estudo das EDOs de segunda ordem. Já fizemos o estudo das EDOs de primeira ordem, vimos métodos de solução, vimos algumas aplicações e agora a gente vai começar com o estudo sistemático das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, ok? Só para lembrar aqui, chamar a atenção o que vai ser visto na aula de hoje, ou pelo menos a nossa tentativa, caso o vídeo fique muito grande, a gente continua na próxima aula. Mas a ideia é tentar abarcar os seguintes objetivos, né? Compreender a definição da equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? A gente vai relembrar o que é uma equação diferencial de forma geral, o caso particular da equação diferencial de primeira ordem, e depois a gente define formalmente o que é uma EDO de segunda ordem. Depois a gente vai ver como reconhecer, né, os casos homogêneo e não homogêneo associados às EDOs lineares. A ideia é o seguinte, que no caso das EDOs de primeira ordem, nós tínhamos vários métodos de solução, né? Se vocês lembrarem, a gente tinha fator integrante para o caso linear, separação de variáveis, redução à forma exata, algumas equações diferenciais não lineares, classe de equações diferenciais tinham métodos específicos, como por exemplo Bernoulli, Riccati, Lagrange. Aí a gente vai ver que nesse caso, para as EDOs de segunda ordem, as EDOs de segunda ordem, elas têm menos métodos associados, né? Menos métodos gerais ou sistemáticos. Tanto que a gente vai iniciar o estudo delas apenas na parte linear. E dentro da parte linear a gente vai focar nas equações que a gente vai chamar de homogêneas. Tá? Mas obviamente depois a gente vai trabalhar as não homogêneas e depois a gente vai ver como é que fica a solução no caso mais geral. Ok? Então, dando continuidade, a gente vai também observar e tentar compreender o significado do teorema de existência e unicidade. Para a EDO de primeira ordem, a gente tinha lá o chamado teorema de Picard, aqui também é o teorema de Picard, né? Só que a versão para uma EDO de segunda ordem. E vamos estender o conceito de problema de valor inicial, que para uma equação diferencial de primeira ordem, bastava você especificar o valor da função num ponto, né? Vou chamar a atenção sobre isso já quando a gente chegar nessa parte. Depois a gente vai ver como aplicar o princípio da superposição, né? Coisa que a gente não tinha no caso da EDO de primeira ordem, para as EDOs de segunda ordem, né? Vamos ver como construir a solução chamada solução geral de uma EDO linear, né? E aqui a gente vai usar um pouco das ferramentas que vocês aprenderam lá em álgebra linear. Em seguida vamos ver exatamente isso que eu tinha acabado de comentar, entender por que o espaço de solução de uma EDO de segunda ordem é um espaço bidimensional, né? Portanto, a gente vai precisar sempre de dois objetos para construir um novo objeto dentro desse espaço. E por fim, a gente vamos retornar ao caso não homogêneo, e aí a gente vai ver que a solução da equação geral não homogênea linear pode ser escrita como uma solução homogênea, a gente vai definir isso direitinho, mas a solução particular. Tá? Então vamos primeiro aqui fazer uma breve recapitulação do que é uma EDO de segunda ordem, né? Vamos relembrar primeiro o que é uma EDO de primeira ordem. Então vamos relembrar o seguinte. Então uma EDO de primeira ordem é uma relação funcional, né? É uma função que depende da variável independente, que aqui eu estou simbolizando pela letrinha x, pela variável dependente e pela sua derivada primeira. Então uma expressão como essa é dita uma EDO de primeira ordem. E o que é a solução de uma equação como essa? Bom, a solução da EDO de primeira ordem é uma função φ de x, que a gente disse que é de classe C1, ou seja, admite derivadas contínuas de primeira ordem em algum intervalo aberto, por exemplo, assim, de forma que quando substituída na equação, a gente tem uma identidade, ou seja, ela satisfaz a equação identicamente para todo x. Se você substituir o φ onde tem um y, aí aqui seria a derivada do φ, né? Então φ', isso aqui é zero para todo x. Então uma função com essa propriedade é dita a solução dessa equação diferencial de primeira ordem. Tá? No caso para uma equação diferencial de segunda ordem, a ideia é a mesma. Essa a gente só vai estender um pouquinho mais aqui onde essas funções vão estar definidas. Então, uma equação diferencial de segunda ordem nada mais é que uma relação funcional, de novo, entre a variável dependente e suas derivadas até a segunda ordem. Então, y, duas linhas aqui igual a zero. Tá? Então, essa é a forma geral. A gente chama isso aqui de forma geral de uma EDO de segunda ordem. Ok? Então, essa é a forma geral. E uma solução de uma EDO de segunda ordem, novamente,
a nossa função incógnita, né, ou a função desconhecida, é uma função y igual a φ de x. Né? Nesse caso agora a gente vai pedir que ela seja de classe C2, ou seja, que ela admite duas derivadas, né, pelo menos duas derivadas contínuas em um certo intervalo AB, de forma que quando substituída na equação, ou seja, quando você calculou f de x, φ e φ duas linhas, o resultado é uma identidade, ou seja, essa função φ satisfaz a equação para todo x. Tá? Então essa vai ser essa nossa definição de solução da nossa equação diferencial. Ok? Existe uma outra maneira da gente representar as formas de uma equação diferencial de segunda ordem. Então, na forma geral, que é que está escrito aqui, eu tenho a derivada de segunda ordem, né, que é a derivada de mais alta ordem, por isso que a equação diferencial é de segunda ordem, aqui no argumento da função. Então, o que a gente vai assumir é que daqui para frente eu sempre posso isolar essa derivada. Tá? Ou seja, eu posso escrever a minha equação da seguinte maneira, d2y dx2 igual agora uma outra função que deve depender das demais variáveis. Então, daqui para frente eu vou sempre assumir que a minha equação diferencial de segunda ordem, que ela pode ser escrita nesse formato, tá? E esse formato é chamada forma normal da EDO de segunda ordem, tá? Forma normal. Então, recapitulando, a forma que a gente viu aqui em cima é chamada de forma geral e essa forma aqui é chamada de forma normal. O que acontece ainda, que é o caso que a gente vai particularizar na aula de hoje, é que se essa função f, que aparece aqui na forma geral, for uma função linear das variáveis y, y' e y duas linhas, então a gente vai dizer que essa EDO é linear. Como assim, professor? Assim, olha só. Se essa função f for linear nas variáveis y, y' e y duas linhas, ou seja, se ela tiver esse formato aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, uma constante qualquer vezes y duas linhas, essa constante ela é constante em relação a y, mas pode ser uma função de x, tá? Então, algo assim, mas da mesma forma a1 y' mais a0 x y. Bom, a dependência em x pode tanto entrar nesses coeficientes como numa função arbitrária que eu posso somar aqui, mas eu vou subtrair só por questão de comodidade. Esse menos aqui é só porque a minha EDO é essa relação funcional igual a zero. Então, como eu vou igualar esse cara a zero, quando eu passar esse g para o lado de lá vai ficar positivo. Então, para não ficar carregando desnecessariamente sinais, eu incluí o sinal negativo aqui. Mas o interessante é que a minha EDO é linear se a minha f tiver essa carinha aqui. Tá certo? Ou seja, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. A2x y duas linhas mais A1x y' mais A0x y igual a g de x. Então, para não ficar carregando esse coeficiente aqui, a gente sabe que o A2 aqui tem que ser diferente de zero, certo, pessoal? Porque se esse A2 for zero, se essa função aqui for nula, eu não tenho termo de segunda ordem, ou seja, eu não tenho uma equação diferencial de segunda ordem, não é verdade? Então, aqui a gente sempre está assumindo que esse A2 é diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, eu posso dividir todo mundo por ele para ficar com uma coisa mais padrão, onde o coeficiente da derivada de maior ordem, que nesse caso é y2, é igual a 1. Tá? E quando a gente faz isso, a gente tem exatamente a forma padrão, tá? Da EDO linear. Então, se eu dividir toda essa equação por A2x, e obviamente eu vou fazer algumas redefinições, por exemplo, se eu dividir tudo por A2x, aqui ó, A2 de x, aqui vai ser 1, né? Então não vai ter mais esse termo. Esse cara vai ficar assim, esse cara vai ficar assim, e esse cara vai ficar assim, tá? Então, para não ficar carregando para cima e para baixo razões entre funções, eu vou renomear, eu vou chamar esse cara aqui de p de x, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de q de x, e esse carinha aqui vai ser o nosso r de x, tá? São chamados coeficientes da EDO linear de segunda ordem. Então, com isso, a nossa forma padrão da EDO linear vai ficar da seguinte maneira: y duas linhas mais p de x y mais q de x igual, bom, q de x é y, né? Aqui tem um y' é igual a r de x, tá certo? Então, essa é a nossa forma padrão da EDO linear de segunda ordem. E ela será dita
homogênea, precisamente no caso onde o r de x é zero, tá? É função nula. Então, se isso aqui for igual a zero, a nossa EDO é dita homogênea. Do contrário, ela é não homogênea. Não homogênea quando o termo r de x não é nulo. Tá certo? Então, basicamente, essa é a definição, são os conceitos que a gente vai precisar para iniciar o estudo das nossas EDOs de segunda ordem. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui para treinar esse conceito de solução. Deixa eu só apagar aqui para ganhar espaço. Ok. Então, o nosso primeiro exemplo vai dizer o seguinte: ele vai fornecer duas funções e pede que a gente verifique se elas são soluções de equação diferencial. Exatamente o que está escrito aqui. Então, verifique se as funções listadas abaixo são soluções das equações dadas. Então, a primeira equação que a gente tem de segunda ordem é essa daqui, ó, y duas linhas mais y igual a zero, que é uma EDO linear, né? Se você olhar aqui, o coeficiente A2 é 1, o A1, né, que estaria aqui na frente é 0, e o A0 seria 1. Ou, de outra maneira, o P de x aqui é 0, o Q de x aqui é 1, né, para essa EDO, e o R de x é 0. Tá? Se você for comparar essa equação com aquele formato que a gente acabou de apresentar. Ok, então o que ele está pedindo para a gente fazer é o seguinte: verifique se as funções dadas são soluções dessa equação. Quais funções? Então ele forneceu a função y1 igual a cosseno de x e y2 igual a seno de x. Então ele quer saber se essas funções, aqui ó, cosseno e seno, se essas funções são soluções dessa equação. Então como é que eu faço para checar? É bem simples, é só substituir e verificar se você vai ter uma identidade, ou seja, se essa equação vai ser satisfeita para todo x, né, em algum domínio, né? Ok, então para checar isso para a primeira função, vamos fazer o que está pedido aqui. Aqui está pedindo para a gente derivar essa função duas vezes. Então vamos fazer a primeira derivada. Então, derivada do cosseno é menos o seno, de forma que se eu derivar mais uma vez, eu vou ter menos o cosseno. Então, essa função y1 será a solução dessa equação se, ao substituir ela aqui, derivar duas vezes mais a própria função, o resultado for, nesse caso, 0 para todo x. Vamos ver se isso acontece? Então, eu quero saber se y1, duas linhas, mais y1, se isso é 0, nesse caso, né? Então, y1, duas linhas, deu menos cosseno de x, mais y1 é o próprio cosseno, né? E veja que realmente isso aqui é identicamente nulo, né? Menos cosseno com cosseno é 0 para todo x. Tá? Então, sim, esse cara é solução. De forma análoga, a gente tem que verificar se essa função aqui também é solução dessa equação. Já vimos que a primeira é. Então, qual é o procedimento? Bom, eu tenho minha equação diferencial aqui, e essa função y2 será a solução dessa equação se, ao ser substituída na equação, eu tenho uma identidade, né? Ou seja, ela satisfaz essa equação para todo x em um certo intervalo. Pode ser até todos os reais, né? Como é nesse caso. Mas vamos ver, como é que eu faço para verificar se essa função y2 igual a seno de x é solução dessa equação diferencial de segunda ordem? Bom, é só derivar e substituir. Tá? Então, como eu falei, de forma análoga, tudo que a gente tem que fazer é derivar e verificar se ela satisfaz. Então, de novo, a função y2 de x é a função seno. Eu vou precisar da derivada segunda, então vamos começar com a primeira derivada. Se eu derivar o seno, eu vou ter o cosseno. Se eu derivar mais uma vez, derivada do cosseno é menos seno. Aí a pergunta, será que essa função satisfaz essa equação? Ou seja, se eu substituir y2 lá na equação diferencial, qual era a equação diferencial? Y duas linhas mais y igual a 0. Então, eu vou substituir a função y2 e verificar se realmente ela satisfaz a equação. Então, vamos fazer essa continha. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: quem é a derivada segunda da função y? Bom, ficou menos seno, né? Então, ficou menos seno de x aqui, mais a própria função y2, que é a função seno de x. Ora, mas isso aqui é 0 para qualquer x, né? Porque é uma identidade. Ok? Então, acabamos de ver que sim, as duas funções dadas no exemplo anterior, no item A, tanto a função cosseno de x quanto a função seno de x, são ambas soluções dessa equação diferencial linear, né? Homogênea. Lembra a equação diferencial, novamente, ela é dita homogênea. Você tem a equação diferencial de segunda ordem linear, é toda equação que pode ser escrita nesse formato que eu estou mostrando aqui para vocês. Qualquer equação que se escreve dessa forma, ela é dita linear de segunda ordem. Ela vai ser homogênea quando esse termo aqui for 0. Tá bom?
Então, o que a gente viu é que essas duas funções, tanto seno quanto cosseno, são soluções dessa equação diferencial homogênea. Então, vamos olhar agora a equação muito parecida com a primeira, só que ela não homogênea, tá? Em vez de igual a zero, ela é igual a 1. Poderia ser uma outra função de x, mas aqui é a função constante igual a 1. E aí ele dá dois candidatos. A gente vai ver se essa função 1 mais cosseno e a função 1 mais seno, se elas são soluções desta equação diferencial. Como é que eu faço para verificar isso, professor? Do mesmo jeito. É só calcular as derivadas necessárias, substituir na equação e verificar se as derivadas computadas satisfazem a equação. Tá? É bem simples mesmo. Checar se é uma solução é a coisa mais simples do mundo, é só substituir. O complicado é determinar as soluções. E métodos para determinar a solução a gente vai ver a partir da próxima aula. Mas então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o item D, a equação agora é y duas linhas mais y igual a 1. Tá? E aí, a primeira candidata é a função y1 de x igual a 1 mais cosseno de x. Aí ele quer saber se essa função é solução. Bom, vamos fazer o que está pedindo aqui. Vou derivar duas vezes e vou substituir ela aqui, somar e verificar se o resultado é o que está do outro lado, que nesse caso é 1. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a derivada primeira? Bom, a derivada da constante é zero, a derivada do cosseno vai ficar menos seno. E se eu derivar mais uma vez, então a segunda derivada da função vai ficar menos cosseno. Né? E agora vamos substituir essa informação na equação e verificar se eu tenho uma identidade. Então, o que eu quero verificar é, será que y1 duas linhas mais y1, será que isso é igual a 1? Vamos ver. Então, quem é y1 duas linhas? Menos cosseno de x. Menos cosseno de x mais... Quem é y1? Bom, a candidata é esse cara, né? 1 mais cosseno de x. Aí veja que menos cosseno cancela com cosseno e realmente isso aqui é 1. Tá? Então, moral da história, sim, essa função 1 mais cosseno de x é solução dessa EDO linear de segunda ordem não homogênea. Homogênea, isso é importante, tá? Eu sempre vou frisar quando a EDO não for homogênea, tá? Porque o princípio que a gente vai enunciar daqui a pouco, chamado princípio da superposição, não vale para esse caso. Ok, e será que a mesma coisa acontece com a função y2? Vamos ver. Então, y2 de x é a função 1 mais seno de x. É de se esperar que de forma análoga, sim, né? De forma análoga. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. De novo, vou derivar análoga. Vamos derivar a função uma vez aqui. Se eu derivar a função seno, derivar a constante, vai dar zero, derivar o seno vai ficar cosseno. Se eu derivar mais uma vez, derivada do cosseno menos seno. Então, vamos substituir lá na função, na equação diferencial, ou seja, eu quero verificar se a derivada segunda da função mais a própria função, se isso é igual a 1. Tá? Se for, ela é solução. Bom, como é que ficou a derivada segunda? Menos seno de x. Como é que é a função? 1 mais seno de x. Ahá, realmente esses caras se cancelam. Isso é 1 para qualquer x, tá certo? Isso é 1 para qualquer x que você me der. Tá? Então, isso quer dizer que realmente essas duas funções são soluções da segunda equação diferencial. Tá? Então, verificar se uma função é solução da equação diferencial é bem simples. É só substituir. Não tem segredo não. Tá? Só substituir mesmo. Ok. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de algo que a gente vai perceber já já, que é o seguinte. No primeiro caso, deixa eu subir mais um pouquinho para vocês poderem ver. No primeiro caso aqui, ó, dessa equação homogênea, tanto essa função quanto essas são soluções, né? A gente acabou de checar isso. Mas eu posso falar mais do que isso ainda. Se eu multiplicar a primeira função por uma constante qualquer, ou seja, se eu multiplicar a primeira solução por qualquer constante, que eu estou chamando aqui C1, e fizer a mesma coisa para a segunda solução, essas duas funções separadamente ainda são soluções. Tá? Isso advém do fato de que a derivada é uma operação linear. Se eu for derivar esse cara aqui, em relação a x, a constante pode ir para fora, certo? Então, isso quer dizer que tanto essa função quanto essa são soluções. Mas o mais interessante é que se eu somar esses dois carinhas, o resultado ainda é uma solução. Tá? A gente chama isso de combinação linear. Então, a gente vai ver mais à frente que pelo fato dessa equação aqui ser homogênea, vai existir esse chamado princípio da superposição. Eu posso somar duas soluções, ou a combinação linear de duas soluções ainda é uma solução. O que não vai acontecer, a gente vai ver mais à frente, o que não vai acontecer nesse caso aqui, que é o caso não homogêneo. Esse cara é solução? É. Esse cara é solução? É. A combinação linear desses caras é solução? Em geral, não. Tá? Em geral, não. Está aqui esse breve comentário que está aqui no material. Tá bom? Ok. Então, vamos relembrar lá no caso de uma ideal de primeira ordem.
por exemplo, digamos que eu tivesse essa EDO de primeira ordem aqui, y' igual a y. A solução desse cara aqui não precisa nem de nenhum método, né? Qual é a função que vocês conhecem do cálculo cuja derivada é igual a ela mesma? É a função exponencial, né? Então a gente sabe que a solução nesse caso aqui é a função exponencial, e elevado a x. Na verdade, qualquer constante vezes e elevado a x satisfaz esse cara, né? É fácil de você checar. Será que a derivada dessa função é igual a ela mesma? Bom, qual é a derivada de c vezes e elevado a x? É c vezes e elevado a x, né? Será que isso é igual à própria função? É, né? Para todo x. Tá? Então, moral da história, qualquer função dessa forma é solução dessa EDO de primeira ordem, certo? Essa é a conclusão que a gente tira disso aqui. Ok, isso quer dizer o seguinte, que se eu modificar o valor de c, para qualquer c que eu coloque aqui, eu tenho uma solução diferente. Então, na verdade, eu não tenho uma solução, eu tenho o que a gente chama de uma família de soluções. Família de soluções. Que depende de quantos parâmetros? Só esse parâmetro c, família de soluções a um parâmetro, ou de um parâmetro, como você queira chamar, de um parâmetro. Okay? Então, em geral, a solução de uma EDO de primeira ordem, na verdade, são famílias de soluções de um parâmetro. Variando esse parâmetro, eu tenho soluções diferentes. Aí, professor, como é que eu escolho qual é a solução correta do problema? Aí tem que ser dado condições adicionais que te permitam determinar quem é essa constante. A gente chama isso de problema de valor inicial, para uma EDO de primeira ordem, né? Ok, então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu posso reescrever essa família, y igual a c vezes e elevado a x, na forma que a gente chama implícita, né? Eu posso passar, por exemplo, esse carinha para o lado de lá e escrever assim, ó, igual a zero. E aqui agora eu tenho uma função g que depende de x, tá aqui, ó, depende de y e depende dessa constante c. Tá certo? Então, se eu chamar tudo isso aqui de g, eu posso dizer que essa família de soluções pode ser escrita nesse formato. Tá? Então, uma expressão como essa daqui, g de x, y e c igual a zero, define uma família de curvas no plano, define várias curvas no plano. Né? Então, o que a gente está dizendo é que a solução de uma EDO de primeira ordem são famílias como essa. Tá? Como é que eu sei qual é a solução correta do meu problema? Bom, você, além de determinar quem são essas famílias, você tem que encontrar qual é o valor de C para ajustar a solução específica do problema que você está estudando. Tá? Isso a gente chama de problema de valor inicial. Já já vou recapitular sobre isso. Então, o que eu quero chamar a atenção é que para uma EDO de segunda ordem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, uma solução da equação diferencial de segunda ordem forma uma família de soluções também. Só que agora é uma família de soluções, em vez de um parâmetro só, vai ser uma família de soluções de dois parâmetros. Ou seja, uma solução de uma EDO de segunda ordem vai ser uma família assim, ó, que depende não só de um parâmetro, mas agora depende de dois. Em geral, isso aqui é chamado de uma família, como já falei, uma família de curvas a dois parâmetros. Tá? Só que toda solução de uma EDO de segunda ordem vai ter essa estrutura. A estrutura de uma família de soluções, nesse caso aqui são curvas no plano, né? Soluções de dois parâmetros, ou bidimensional. Dois parâmetros. Ok? Então, como é que eu justifico que isso aqui é solução de uma equação diferencial? Bom, uma forma de você achar... Deixa eu voltar aqui para cima. A gente já viu lá no estudo das equações diferenciais de primeira ordem o seguinte. O normal é eu forneço a EDO e a gente vai buscar a solução. Mas existem casos onde é fornecida a família de soluções e eu encontro qual é a EDO que ela satisfaz. É o problema inverso, né? Então, para eu mostrar que realmente esse cara aqui é solução de alguma equação diferencial de segunda ordem, eu teria que achar qual é a equação diferencial de segunda ordem que ela satisfaz. Ok? Já vou fazer um exemplo sobre isso. Então, aqui seria fácil. Você deriva essa relação, essa família de curvas aqui em relação a x e usa a segunda equação juntamente com essa para sumir com essa constante c. Quando você fizer isso, acredite, você vai obter exatamente essa formulinha aqui, que é a EDO de primeira ordem. Então, aqui é a mesma coisa. Começando com uma família de soluções, família de curvas a dois parâmetros, a ideia é você fazer sumir esses dois parâmetros, C1 e C2. Então, eu posso derivar esse cara em relação a x, se eu fizer isso, eu vou ganhar uma outra equação, certo? Então, aqui eu estou assumindo, obviamente, que y é uma função de x. Então, se eu derivar essa relação, essa parte aqui é um pouco técnica, mas já eu mostro um exemplo onde isso aqui funciona bem direitinho. Mas a ideia é o seguinte, se eu derivar esse cara em relação a x, como isso aqui é uma função de duas variáveis, então eu tenho duas derivadas, né? A derivada parcial em relação a x, mais a derivada parcial em relação a y, mas como y é uma função de x, pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar isso aqui por dy dx igual a zero.
Então veja, eu já tenho duas equações, né? Mas essas duas equações não me permitem sumir com esses dois parâmetros C1 e C2. Eu preciso de mais uma equação. Então se eu derivar novamente essa equação, utilizando de novo a regra da cadeia, eu vou obter, tá feito aqui, ó. Não tem que fazer tudo do zero. Eu vou obter essa expressãozinha. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega nessa expressão, tá? Derivando duas vezes. Para não ter que fazer tudo do zero. Y, aqui tem dy dx ao quadrado, mais gy vezes a derivada segunda igual a zero. Então, o importante aqui é o seguinte, quando eu derivei duas vezes essa relação, eu obtive essa equação aqui, ó, que contém uma derivada de segunda ordem, certo? Contém a derivada de y em relação a x, a derivada segunda. Isso aqui vai dar origem a uma equação diferencial de segunda ordem, tá vendo aqui, ó? Tem um termo aqui d2y dx2. O que acontece é que, em geral, essa expressão ainda depende do parâmetro C1 e do parâmetro C2. E aí, para eu fazer esse parâmetro sumir, eu uso essas três equações. Se eu usar essas três equações, eu consigo fazer esses dois parâmetros sumirem nessa representação. E aí, o que vai aparecer depois que eu fizer toda essa simplificação é uma relação funcional que depende da variável independente, do y e do y duas linhas. Ou seja, vai aparecer o que a gente chama de uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Ah, professor, não entendi isso não. Vamos ver um exemplo? Aí vai ficar bem claro o que eu estou falando aqui, tá? Então, a ideia é o seguinte, se eu tiver uma família de soluções, uma família de curvas a dois parâmetros, eu posso encontrar uma equação diferencial que tem essa família como solução. Olha que legal. Então, vamos ver isso através de um exemplo. Então, eu tenho esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, ele fornece essa família de curvas aqui, ó. Y igual a C1 vezes E elevado a x, mais C2 vezes E elevado a 2x, tá? E aí, ele quer que você encontre qual é a equação diferencial que tem essa família como solução. De novo, isso aqui é uma família de curvas a dois parâmetros, porque tem dois parâmetros livres aqui. O C1 e C2, em tese, podem ser quaisquer números reais. Tá? Então, qual é a equação diferencial que tem essa combinação aqui específica, ou essa combinação linear, como solução? Vamos ver? Então, a ideia é produzir mais duas equações a partir dessa, para poder sumir com essas variáveis C1 e C2. Então, se eu derivar esse cara uma vez, lembra, C1 e C2 são constantes, tá certo? São parâmetros, mas são constantes para a gente. Então, qual é a derivada da exponencial? Ela mesma. Então, vai ficar C1 elevado a x. Qual é a derivada de E elevado a 2x? E elevado a 2x, mas pela regra da cadeia, derivada de 2x cai um 2, né? Então, mais 2C2 vezes E elevado a 2x. Então, se eu usar só essas duas equações aqui, perceba, professor, eu tenho duas equações, duas incógnitas. Não dá para eu encontrar um valor para C1, para C2, não? Não dá, não. Tá? Vocês vão ver agora. Por exemplo, se eu fizer a de baixo menos a de cima, então eu vou ficar aqui, ó, y' a de baixo menos a de cima, menos y. Esse cara anula esse, né, porque é exatamente o mesmo termo. E aqui eu tenho dois termos desse e um termo. Vai sobrar um termo desse aqui, né? Então, desse lado ficou C2 vezes E elevado a 2x. Como eu falei, não tem como você, só com essas duas equações, isolar ou sumir com o C1 e com o C2. Eu consigo encontrar uma expressão para C2. C2 vai ser isso, por exemplo, dividido por E elevado a 2x. Mas eu preciso de uma outra equação que me permita ter uma relação entre, por exemplo, C1, que é a outra variável, e as derivadas da função. Para quê? Para que eu possa substituir na equação original e fazer sumir esses caras. Quando eu fizer isso, acredito, vai aparecer a equação diferencial. Tá? Então, vamos guardar primeiro essa relação aqui. Ó. Então, se eu fizer isso que eu falei, eu tenho que C2 vezes E elevado a 2x. Onde tiver C2 vezes E elevado a 2x, eu vou poder substituir por y' menos y, por exemplo, aqui. Tá? Agora, eu quero uma expressão análoga para y1, ou para C1. Então, para isso, eu derivo mais uma vez. Então, se eu derivar essa relação mais uma vez, vai ficar o seguinte, ó, y duas linhas. Então, a derivada desse cara não vai mudar, continua sendo C1 vezes E elevado a 2x. Se eu derivar esse cara aqui mais uma vez, vai cair outro 2, né? Vai ficar 4. C2 vezes E elevado a 2x. Certo? Agora, vamos olhar para essas duas equações aqui. Quais? É essa que já está escrita e a primeira lá em cima. Vou colocar a primeira aqui. Y é igual a C1 é elevado a x mais C2 é elevado a 2x. Então, agora eu quero uma expressão para C1. O que eu vou fazer? Eu quero matar esse C2 aqui. Então, eu posso multiplicar toda essa equação aqui por 4. Né? Posso multiplicar toda essa equação aqui por 4. Então, vai ficar um 4 aqui, vai ficar um 4 aqui, vai ficar um 4 aqui. E aí eu posso fazer de novo a de baixo menos a de cima. Tá?
faço essa menos essa. Então, eu vou ficar com o seguinte. 4y menos y2. Esse cara matou esse. E aqui eu vou ter 3c1, né? 3c1 vezes e elevado a x. Talvez fosse mais rápido eu ter usado essa daqui, né? Porque eu já tenho c1 aqui. Aqui eu fiquei com 3, né? Deixa eu fazer isso. Talvez seja mais simples. Para não ficar carregando esse 3 que está aparecendo aqui para vocês. Talvez seja mais simples. Deixa eu fazer isso. Deixa eu pegar já a equação que está aqui. Prontinha aqui, ó. Então, vou colocar ela aqui, ó. y1 igual a c1 vezes e elevado a x. Mais 2c2 vezes e elevado a x. Aí, essa eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque eu quero matar o termo com c2, tá? Eu só vou matar se o coeficiente aqui for 4, né? Então, multiplicando por 2, ó como ficou melhor. Agora sim. Outro jeito dava para fazer também, mas agora ficou mais simples. Então, se eu fizer essa menos essa, a de baixo menos a de cima, eu vou ficar 2y1 menos y2'. Aqui ficou 2c1 menos c1, ficou só c1, né? c1 elevado a x, e esse cara morreu com esse. Então, veja, agora eu tenho duas relações. Uma que envolve c1 e as derivadas, outra que envolve c2 e as derivadas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas relações e alimentar a primeira equação. Vou jogar esse cara nesse. Vou jogar esse cara nesse. Quando eu fizer isso, fizer as manipulações e as simplificações, vocês vão ver que vai aparecer exatamente a equação diferencial de segunda ordem que tem essa curva ou tem essas funções como solução, tá? Então, deixa eu ganhar um pouquinho mais de espaço. Não, deixa eu só trazer a equação aqui para baixo, senão eu não vou saber qual que eu estou resolvendo. Cadê? Tá aqui, pronto. Eu vou substituir aqui, tá certo? Eu vou substituir o C1 vezes e elevado a x aqui e o C2 vezes e elevado a x aqui, tá? Então, ficamos assim, ó, y, que é, tá aqui, ó, y, que é igual a C1 vezes e elevado a x, mas C1 vezes e elevado a x para mim, eu posso escrever como isso aqui, tá certo? Vou colocar aqui, ó, C1 vezes e elevado a x mais C2 vezes e elevado a 2x, certo? Então, eu vou trocar onde tem essa ocorrência aqui, eu vou substituir por isso, que é justamente aqui, tá? Então, vamos ficar com o seguinte, 2y' menos y2'. Mas, agora, esse termo aqui, C2 vezes e elevado a 2x, que está exatamente aqui, ó. Então, quando eu tiver essa ocorrência, eu vou substituir por esse carinha. Tá certo? Então, deixa eu trazer aqui para baixo. Deixa eu ver se não faltou nada. Acho que é isso mesmo. Y' menos y. Y' menos y. Então, ficamos o seguinte. Y igual a 2y'. Mas tem um outro y' aqui, vai ficar 3, né? Então, 3y'. Aqui tem um menos y. Se eu passar para o outro lado, fica 2y, não é verdade? E aqui eu tenho um menos y2'. Então, se eu passar todo mundo para o lado de cá, eu vou ficar com o seguinte, ó, y2', esse está positivo, passa negativo, menos 3y' mais 2y, e do lado de cá sobrou 0. Olha que legal. Então, essa é a equação diferencial de segunda ordem. Veja que realmente é de segunda ordem, olha cá, segunda derivada. Então, essa é a EDO de segunda ordem, EDO de segunda ordem, que tem essa família de curvas a 2 parâmetros como solução. Tá? Então, esse é o processo inverso. Normalmente, a gente fornece a equação diferencial e vocês têm que encontrar a solução, ou as soluções, né? Para cada C1 e C2 diferente, eu tenho uma solução diferente dessa equação. Mas o que a gente fez nesse processo aqui foi o contrário. Partindo da família de soluções, eu encontrei qual é a equação que ela satisfaz. Tá certo? Isso é bem comum. Às vezes você tem as soluções e quer saber, poxa, essas soluções são soluções de quem? Então se você fizer esse processo, você consegue encontrar qual é a família de curvas, a equação diferencial que gera essa família de curvas. Mas, professor, como no caso lá da EDO de primeira ordem, deixa eu pegar aqui, fazer um breve desenho. X, Y. No caso da função que a gente acabou de ver ali em cima, C igual a E elevado a X, essa família de soluções a um parâmetro, que são soluções dessa equação diferencial, na verdade, como o próprio nome diz, ela não é uma única solução. Para cada valor de C diferente, eu tenho uma exponencial diferente, né? Para um valor de C eu tenho esse, para outro 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 valor de C eu tenho esse. Então, para cada valor de C, eu tenho uma curva diferente. Todas essas curvas são soluções e estão incluídas ou inclusas nessa família de soluções a um parâmetro. Mas, professor, como é que eu faço para escolher, por exemplo, essa? Porque
Porque o meu problema, a solução do meu problema é essa função. Então, como é que eu faço para escolher entre todas as possíveis curvas aquela que satisfaz a equação diferencial, e a solução do meu problema? Como assim, solução do meu problema? Eu quero que quando x for um certo x0, ou seja, quando x for um certo x0, a minha função passe no ponto y0. Ou seja, eu quero que a minha solução obrigatoriamente passe no ponto de coordenada x0, y0. Quando x for x0 e y0. Então, com essa condição, eu consigo filtrar essa solução. Vocês conseguem perceber? Porque só tem essa que passa exatamente nesse ponto, que é a solução da equação diferencial. Então, determinar a solução de uma equação diferencial como essa, sujeita a essa condição adicional, é chamada de problema de valor inicial, ou PVI, de forma abreviada. Então, para uma EDO de primeira ordem, resolver o PVI é determinar a solução da equação que passa num ponto específico. Acabou-se. E essa condição, ela me permite encontrar essa constante. Veja, quantas constantes eu tenho aqui arbitrárias? Uma. Quantas condições eu tenho? Uma. Sempre tem esse match, sempre tem esse empareamento, 1 para 1. Para cada constante arbitrária que aparece na sua solução, você precisa de uma condição adicional. Tá? Então, de certa forma, aqui, o exemplo anterior, que foi esse aqui que a gente viu, olha só. Cadê? Nesse exemplo, a gente viu que essa função, que depende de quantos parâmetros? 2 parâmetros, né? Era solução, ou foi solução, de qual equação diferencial? Dessa. Tá? Então, o que a gente tem, na verdade, como eu falei, é um conjunto de funções. Mas se eu quiser saber de todas essas funções, aquela que é a solução específica do meu problema, quantos parâmetros, quantas condições adicionais eu tenho que ter? Ora, quando eu tenho só uma constante, eu preciso só de uma condição adicional. Quando eu tenho duas constantes, eu vou precisar, obviamente, de duas condições. Né? Então, fornecer essas duas condições e resolver o problema, resolver a equação diferencial sujeita a essas duas condições, é chamado de problema de valor inicial para uma EDO de segunda ordem. Bom, aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado, porque essa frase não está exatamente completa. Eu não tenho que fornecer apenas o valor da função em dois pontos distintos. Tem que ser no mesmo ponto, tanto o valor da função quanto da sua derivada. Então, deixa eu ganhar um pouquinho aqui de espaço. Pronto. Ó. Então, suponha que eu tenho minha equação diferencial já na forma normal. D2y dx2 igual a f de x, y, y'. Então, essa aqui é uma forma de a gente denotar uma equação diferencial de segunda ordem, tá certo? Eu tanto posso escrever ela na forma que a gente chama forma geral, como a gente já viu, né? Forma geral é essa daqui. Ou na forma onde você, digamos assim, isola o y duas linhas, né? Deixa a derivada no outro lado, a derivada de maior ordem. Então, isso aqui é chamado, como já falei no início da aula, de forma normal da EDO. Então, a ideia é o seguinte, quando a gente resolve esse carinha, a gente ganha uma família de soluções de dois parâmetros. Então, para encontrar a solução que passa, a solução específica de um problema que eu estou modelando, eu tenho que fornecer duas condições. Por quê? Porque vão aparecer duas constantes, eu tenho que determinar essas duas constantes. Então, o que a gente fornece é o valor da função em um ponto dado, ou seja, quando x for x0, eu quero que a minha função passe em y0. E a gente fornece agora mais uma condição, só que a próxima condição é na derivada. Tá? Eu digo que a derivada da função em x0 é um certo número, y1. Tá? Professor, mas por que as condições são dadas em um ponto e na derivada? Por que eu não dou a condição num ponto, sei lá, x0, e num outro ponto, sei lá, x2? Poderia não fornecer a condição que a função tem que satisfazer em dois pontos? Poderia, pessoal. Só que isso não vai gerar o que a gente chama de problema de valor inicial. Vai gerar o que a gente chama de problema de valor de contorno, e esse tipo de problema a gente vai abordar mais à frente. Tá certo? Então a gente vai começar com os PVIs, onde a função que é solução tem que satisfazer essas condições. Quais? Você tem que prescrever o valor que a função tem no ponto e o valor que a derivada tem no mesmo ponto. Normalmente, em problemas de aplicações, a variável independente é o tempo. Por isso que a gente chama esse problema de valor inicial. Inicial onde? No tempo. E normalmente o tempo inicial é feito igual a zero. Então, normalmente essas condições são dadas em zero. Eu forneço o valor que a função tem em zero e a derivada que a função tem em zero. Por isso que tem esse termo, pessoal, problema de valor inicial. Né? Porque nas aplicações, na maioria das aplicações, a variável independente é o tempo. Tá? Então, o que isso aqui me diz geometricamente? Me diz o seguinte, que o que eu estou querendo é, dentre todas as possíveis soluções, encontrar aquela que passa no ponto específico, mas só passar no ponto específico, isso aí é PVI de primeira ordem. Estou falando de PVI de segunda ordem. Além de você especificar o ponto onde ela tem que passar, olha só, eu quero achar aquela solução que passa no ponto x0, y0, só que existem várias que satisfazem essa condição para uma EDO de segunda ordem.
Então, para determinar unicamente qual é a que eu quero, eu tenho que fornecer mais uma condição, e a outra condição é na derivada. Tá? Eu quero aquela, se esse ângulo aqui for alfa, eu quero aquela cuja inclinação, ou seja, tangente de alfa, seja exatamente esse número y1. Né? São dadas duas condições. Uma condição, a função tem que passar nesse ponto, e a outra condição, a função tem que ter essa inclinação. Né? A gente sabe que a derivada está relacionada com o coeficiente angular da reta tangente, não é isso? Então, quando eu prescrevo a inclinação e o ponto por onde ela passa, agora, muito provavelmente, só existe uma curva que satisfaz essa condição. E a gente vai ver que isso é verdade desde que a minha equação diferencial satisfaça alguns critérios, né? Que é o que a gente vai ver já já no teorema de existência e unicidade. Tá? Então, o que é resolver um PVI? O que é resolver um PVI para uma ideal de segunda ordem? É determinar a solução da equação diferencial, sujeita a duas condições adicionais. Você prescreve o valor que a função tem que ter num certo ponto e prescreve o valor que a derivada da função tem que ter naquele ponto. Tá certo? Então, resolver esse tipo de problema é o que a gente chama de PVI. Tá? PVI para um ideal de segunda ordem. Então, vamos resolver um PVI aqui simples. Mas, professor, como é que eu vou resolver um PVI se uma das partes da resolução de um PVI é encontrar a solução e eu não conheço método nenhum? Boa pergunta. Então, a gente vai aproveitar coisas que a gente já viu na aula de hoje. Porque os métodos de solução a gente vai ver a partir da próxima aula. Tá? Então, vamos começar com esse exemplozinho aqui. Ó. Esse exemplo aqui. Então, no exemplo é o seguinte. Resolva o seguinte PVI. Determine a solução do problema de valor inicial. Qual? Eu quero achar a solução dessa equação diferencial, y, duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a 0, sujeita à condição de que quando x for 0, a função passa em 0, e que a derivada da função em 0 é 1. Tá? Então, esse é o PVI que eu vou resolver. E em aplicações, pessoal, a gente só resolve PVI. Tá? Em aplicações, a gente não quer uma solução geral, a gente quer as soluções gerais. Eu quero aquela solução que modela o problema que eu estou estudando. Então, é importantíssimo que a gente consiga resolver os PVIs, tá certo? Que aparece? Ok, então, o primeiro passo para você resolver é encontrar a solução da EDO. Solução. Aí, professor, eu não sei qual é a solução dessa. Sabe? A gente acabou de mostrar que essa equação tem como solução qualquer combinação dessa forma. C1 vezes E elevado a x mais C2 vezes E elevado a x, né? Por que eu passei tanto tempo para mostrar que essas funções aqui gerava essa equação diferencial? Justamente para aproveitar no próximo exemplo, tá certo? Então, as soluções dessa equação diferencial são quaisquer funções que possam ser escritas dessa forma, tá bom? Claro, na próxima aula a gente vai ver como é que a gente chega nisso aqui, né? Não é do acaso não, tá? Existe um método que nos permite encontrar a forma da solução desse formato aqui, tá? Passa pelo cálculo da equação característica, a gente vai ver isso na próxima aula. Enfim, voltando aqui para o nosso exemplo. Então, a primeira coisa é encontrar a solução. O segundo passo é aplicar as condições. Aplicar as condições. Tá certo? As condições dadas. Condições. Ok, quais condições? Foram dadas condições na função e na derivada. Então, vamos calcular logo a derivada, já que eu vou precisar, né? Então, a derivada da função, a derivada desse termo é ele mesmo. Vai ficar C1 elevado a x, a derivada desse termo a gente já viu que caiu 2, né? Então, 2C2 vezes E elevado a x. Pois bem, agora eu vou usar as informações que foram dadas aqui, ó. Eu sei que quando x for 0, o y tem que ser 0, e quando x for 0 aqui na derivada, o y' tem que ser 1. Então agora é só substituir. Vou substituir x igual a 0. Aqui não tem x, mas se eu fizer isso eu tenho que fazer em todas as ocorrências de x, né? Nessa expressão. E igualar isso a, acho que 0, né? Deixa eu ver aqui em cima. Isso. E fazer a mesma coisa nessa outra, onde tem x aqui eu coloco 0, e igualar isso aqui a 1. Tá bom? Então vamos fazer isso aqui embaixo. Então, ficou assim, ó, na própria função y de 0, que o problema deu que é 0, vai ser igual a, então eu vou substituir x aqui por 0, elevado a 0 é 1 vezes C1, C1, mais 2 vezes 0 é 0, elevado a 0 é 1 de novo, mais C2. Então, eu sei que C1 mais C2 tem que ser 0. Então, eu vou passar para o outro lado para ficar mais bonito. Bom, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular agora isso em 0. Então, eu vou colocar 0 aqui. Então, ficou C1 mais, se eu colocar 0 aqui, 2C2, isso tem que ser 1. Por que 1, professor? Bom, porque foi a condição que ele deu. Tá bom? Show de bola. Então, a gente ficou agora com um sisteminha, duas incógnitas, duas equações. Dá pra gente resolver, né? Dá pra resolver aqui. Se eu fizer a de baixo menos a de cima, esse cara cancelou esse. 2C2 menos C2 vai dar C2. 1 menos 0 é 1. Ora, mas se C2 é 1 e a soma desses caras tem que dar 0,
Então C1 é menos 1, né? Então C2 é 1 e C1 é menos 1. Portanto, a solução específica do nosso problema de valor inicial, a equação era assim, ó, C1 é elevado a x mais C2 é elevado a 2x, né? Mas o C1 para a gente foi menos 1. Então, e o C2 é igual a 1. Então, eu posso escrever menos e elevado a x mais a e elevado a 2x. Tá? Então, essa é a solução do problema de valor inicial. Novamente, na próxima aula a gente vai ver como encontrar esse carinha aqui, como determinar esse carinha aqui. Mas uma vez determinado ele, resolver o PVI é simples, é só encontrar as constantes, tá? É só derivar, substituir o ponto e substituir o ponto na função original e utilizar os valores prescritos pelo problema. Tá certo? É bem simples mesmo, não tem dificuldade. Então vamos lá, vamos dar início aqui à parte da teoria linear das EDOs de segunda ordem. Como eu falei no início da aula, o estudo sistemático das EDOs de segunda ordem, então EDOs da forma f de x, y, y', duas linhas, ele assim, estudar esse cara de forma geral, caso geral, não tem um método sistemático de solução, né? A gente tem que algumas vezes recorrer a métodos aproximativos, métodos segue potência, até mesmo métodos numéricos para resolver equações como essa. Diferentemente do caso de uma EDO de primeira ordem, onde a gente tem vários métodos, não sei se vocês lembram, mas se ela fosse linear, a gente tinha fator integrante. Se ela fosse não linear, mas às vezes ela poderia ser uma EDO homogênea, tem um método das homogêneas. Então, tinha também forma exata, às vezes ela satisfazia certas condições, que a gente chamava de exata, e aí existe uma técnica para resolver se ela satisfaz essa forma exata. Às vezes ela podia ser reduzida a uma forma exata, redução à forma exata. Então existiam várias técnicas, por mais que essa EDO não fosse linear. E até os casos não lineares complicados, alguns delas se encaixavam em algumas classes de funções, como por exemplo, classe de equações, como Bernoulli, como Riccati, Lagrange, Laplace. Ou seja, para a EDO de primeira ordem, existiam vários métodos. A coisa era trabalhosa, mas tinha muitos métodos, por mais que a EDO não fosse linear. Já para de segunda ordem não tem não. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar o estudo das EDOs de formas genéricas e de segunda ordem, e a gente vai estudar agora apenas o caso linear. Tá? A gente vai fazer essa particularização. Professor, mas o caso linear não é muito simples não? Não. A maioria dos problemas que a gente aborda, os problemas de modelagem, são modelados por EDOs lineares de segunda ordem. Tá certo? Os mais importantes. Tenha certeza, por exemplo, um sistema massa-mola, com atrito, um circuito RLC, onde você tem um resistor, capacitor e um indutor. Então, muitos sistemas, muitos problemas de relevância são modelados por EDOs de segunda ordem lineares. Tá? Então, a gente vai parar um pouco aqui o estudo genérico, estudo geral das EDOs de segunda ordem, e vamos focar apenas no estudo das EDOs lineares de segunda ordem. E, inicialmente, dentro das EDOs lineares de segunda ordem, a gente vai particularizar para aquelas não homogêneas. Tá? Perdão, as homogêneas. Onde, lembra como é que é a forma da EDO de segunda ordem linear? De novo, y duas linhas, mais p de x, y, de x, mais q de x, bom, aqui tem um y', né? Igual a r de x. Essa é a forma geral de uma EDO de segunda ordem linear. Então, a gente vai iniciar o estudo por esse caso, e dentro desse caso a gente vai fazer a simplificação inicial de que esse cara é sempre zero. Tá? Depois a gente retorna para quando esse cara for diferente de zero, existem métodos específicos para a gente encontrar essas soluções, tá certo? Então vamos começar aqui. Eu vou tentar iniciar essa parte e a gente termina na próxima aula, para que o vídeo não fique com mais de 1 hora, né? Não fique muito cansativo. Mas a gente vai iniciar a parte da teoria linear das EDOs de segunda ordem. Vocês vão ver que isso aqui é basicamente álgebra linear, tá? Álgebra linear disfarçada, basicamente. Então, se vocês lembrar direitinho dos conceitos de álgebra linear, base, dimensão, conjunto LI, conjunto LD, é a mesma coisa, só que na roupagem para equações diferenciais, tá? Então a gente vai começar o estudo das equações nesse formato. Mas para que a gente estude, tenha certeza que a gente está estudando algo que tem solução, primeiro deixa eu enunciar o que a gente chama teorema de existência e unicidade. Existência e unicidade. Porque assim, a nossa ideia é conseguir resolver os PVIs que vão aparecer, certo? Mas se o PVI não tem solução, eu estou procurando a solução do quê, né? Então primeiro eu tenho que garantir que o que eu estou buscando realmente tem solução.
Tá? Então, será que existe a solução desse problema? Né? A gente vai responder isso agora com esse teorema. E quando existe, será que essa solução é única? Porque imagina só, eu estou modelando um problema que tem duas soluções, essa solução e essa. Olha que coisa estranha, dois comportamentos totalmente diferentes, né? Não pode, isso não pode acontecer. Tá? Então, esse próximo teorema vai nos dizer quais são as condições que a minha equação diferencial deve satisfazer para que o PVI tenha solução e que quando essa solução existir, que essa solução seja única. Tá? A gente tem essa versão lá para EDOs de primeira ordem, que é o chamado teorema de Picard. Né? Para um EDO de primeira ordem, a gente tinha o seguinte: todo EDO de primeira ordem pode ser escrito, a gente já viu, nesse formatinho aqui, né? ou nesse formatinho aqui, dy dx igual a fzinho que depende de x e y. Tá? Então vamos assumir que a minha EDO de primeira ordem está escrita nesse formato e eu quero saber se esse PVI aqui tem solução. Então o teorema de existência e unicidade, ou o teorema de Picard, diz o seguinte: esse problema terá solução, ou seja, existirá uma função que satisfaz essa equação que passa nesse ponto, somente se a seguinte coisa acontecer. Na verdade, se a seguinte coisa acontecer, é garantido que o problema tem solução. Então, a gente estuda duas coisas aqui. A gente estuda essa função fzinho, que depende de x e da variável independente, e a gente estuda a derivada dela em relação à segunda variável, ou seja, a derivada dela em relação a y. Então, o que o teorema de Picard pede é que essas funções sejam contínuas. Elas têm que ser contínuas em uma certa região lá do plano, que contém o ponto que você quer estudar. Eu quero saber se a minha solução, se tem solução da equação diferencial que passa nesse ponto aqui de coordenada x0, y0. Será que tem? Será que existe uma soluçãozinha que passa aqui? Então, o teorema de Picard diz o seguinte: se existir um certo retângulo R lá do plano, né, que contém o ponto de interesse, né, onde essas duas funções são contínuas nessa região, então é garantido que exista uma curvazinha, pelo menos em um certo intervalinho, x0 mais h, x0 menos h. Eu não posso dizer nada para pontos muito longe desse intervalo, mas pelo menos dentro desse intervalinho aqui, dentro desse intervalinho que surgiu aqui, eu garanto que existe uma soluçãozinha do meu PVI. Tá? Esse é o teorema de Picard para EDOs de primeira ordem. Então, o que ele pede? Ele pede que essa função que está do lado de cá e que a sua derivada em relação a y, que elas sejam contínuas em uma certa região retangular R do plano. Tá? Esse é o teorema na versão EDO de primeira ordem. E qual é a versão EDO de segunda ordem? Bom, é muito parecido, tá? Muito parecido. Só que eu vou pedir um pouquinho mais agora, tá? E aí a gente vai ver como é que isso se reflete no caso das EDOs lineares, tá? E talvez eu pare por aqui e a gente continue o resto na próxima aula. Mas vamos lá. Então, no caso de uma EDO de segunda ordem, a gente sabe que eu posso sempre escrever ela como uma relação funcional. Isolando a derivada de segunda ordem, eu posso escrever assim, né? F de x, y, y'. Tá? Então, a versão do teorema de Picard para uma EDO de segunda ordem é o seguinte: esse PVI aqui terá a solução y de x0 igual a y0, y' de x0 igual a y'. Então eu quero saber quais são as condições para que esse PVI tenha solução. Ele vai ter solução se f, que é a própria função, a derivada em relação a y, que é a derivada em relação a essa variável, e a derivada em relação a outra casinha aqui, que está ocupada na posição do y', se essas três funções são contínuas. Muito análogo, né, ao outro caso. Então, se essas três funções forem contínuas, contínuas aonde, professor? Em uma certa caixinha lá no R3. No outro caso era um retângulo, né? Aqui é uma caixinha, tá certo? Então, você tem essa caixinha, e aí você tem esse ponto aqui no R3 de coordenadas x0, y0 e y1, tá? Que é a derivada. Então, se as suas funções f, fy e fy' forem contínuas numa regiãozinha chamada de D, uma caixinha, vamos chamar de B aqui, numa caixinha B como essa, então o teorema garante que existe uma função lá no plano que passa nesse ponto. Tá? Esse é o teorema de existência e unicidade. E essa solução é única, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Existência e unicidade para EDO de segunda ordem. Então, você tem aqui a equação na forma normal e aqui as condições iniciais. Então, se essa função f, cadê aqui, ó? Se f admite derivadas parciais contínuas de primeira ordem, então isso garante que o seu problema de valor inicial tem solução. Então, quando ele fala derivadas parciais contínuas de primeira ordem, em relação a esse cara, em relação a esse cara.
tá certo? E esse cara aqui seja contínuo, que é a derivada de ordem zero, né? Então essa é a condição. Ah, mas como é que isso se reflete, então, para o caso linear, que é o caso que a gente vai estudar, vai passar mais tempo estudando aqui? Eu tenho que checar tudo isso? Não tem não. Para o caso linear, tudo é mais simples, tá? Então vou mostrar para vocês como é que isso aqui fica e a gente faz um exemplo e eu paro por aqui, para que a aula não fique muito extensa. Então, o caso linear, vamos lá, relembrar. De novo, como é que é a forma da minha EDO linear? É assim, ó, y duas linhas, mais p de x, y', mais r de x, perdão, mais q de x, y de x igual a r de x, tá? Esse é o meu formato da minha EDO de segunda ordem linear. Então, esse PVI aqui terá solução, segundo o teorema, se a seguinte coisa acontecer. Deixa eu colocar aqui, derivada igual a y1. Então, qual é a condição para que esse PVI admita solução única? Bom, eu primeiro tenho que escrever essa EDO naquele formato, né? O teorema foi enunciado para esse formato aqui, né? Então, eu vou colocar ela nesse formato, tá certo? E tentar identificar quem é essa f. Porque as condições para que esse problema de valor inicial tenha a solução estão ligadas a essa função e suas derivadas, né? Assim? Então, tudo que eu vou fazer é isolar a derivada segunda aqui, tá? Nessa equação, vou passar aqui para baixo. Então, se eu isolar a derivada segunda, o que é que eu vou ter lá do outro lado? Bom, já tinha o r de x, né? Então, vai ficar r de x. Aí, passou quem para o outro lado? Passou menos p de x vezes y', né? E menos q de x vezes y de x, não é verdade? Tá. Então, veja que esse carinha aqui é o meu f de x, y. Meu f de x, y, y', não é? Isso aqui não depende de x? Depende. Não depende de y? Depende. Não depende de y'? Sim. Então, esse é meu f de y, f de x, y, y', tá certo? É igual a essa expressão que está aqui. Então, a condição para que esse PVI aqui tenha solução é que essa função seja contínua e as suas derivadas também, derivadas parciais. Então, para que essa função aqui, que está aqui, essa função aqui, ó, na caixinha preta, para que essa função seja contínua, o que eu tenho que ter? Eu tenho que essa r de x tem que ser contínua, essa p de x tem que ser contínua e a q de x tem que ser contínua em um intervalo comum, né? Então, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir que as funções p de x, q de x e r de x sejam contínuas. Só isso é suficiente? É. Porque se essas funções forem contínuas, tanto f como as suas derivadas são contínuas. Será, professor? Vamos ver? Vamos calcular a derivada da f em relação a y. Então, a derivada da f em relação a y é o seguinte. Tem y aqui? Não. Tem y aqui? Não. Tem y', mas não é y. Tem y aqui? Tem. Então, qual é a derivada disso em relação a y? É só o coeficiente aqui da frente, só o menos q de x, né? Então, menos q de x. E agora eu preciso da derivada daquela função em relação a y'. Então, volta para cá. Está meio poluído, deixa eu ajeitar aqui. Está meio poluído. Então, vamos olhar para esse termo. Vamos lá. Tem y' aqui? Não. Tem y' aqui? Não. Onde é que está o y'? Aqui. Qual é a derivada disso aqui em relação a y'? 1 vezes p de x menos p de x. Menos p de x. Então, quando é que essa função f... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trazer ela mais para cá e escrever ela completa. Então, a minha função f ficou assim, ó. R menos py' menos qy, tá certo? Então, quando é que esse cara e esses dois caras, quando é que esses três são contínuos? Bom, eles vão ser contínuos quando as funções que compõem ele forem contínuas. Então, eu preciso que Q seja contínuo, eu preciso que P seja contínuo, eu preciso que R seja contínuo. Ah, exatamente as condições que eu tinha dito. Então, se essas três funções forem contínuas, é garantida que em um certo intervalo i comum, né, que contém o ponto x0, tá certo? É garantido que esse PVI admite solução. Tá? Então, basicamente, esse é o conteúdo do teoremazinho que está aqui, ó. Obviamente, não vou fazer demonstração dele, tá? A demonstração dele exige coisas que a gente não vai ver nesse curso. Mas essa é a ideia. Quando é que essa equação diferencial, sujeita a essas condições, admite uma solução definida em um certo intervalo i? Quando os coeficientes da EDO, ou seja, p de x, q de x e r de x, são contínuos nesse intervalo que contém o ponto x0. Tá certo? Quando isso acontece, é garantido que esse problema tenha solução. Então, sim, vale a pena buscar a solução ou aprender os métodos para poder resolver um problema como esse. Por quê? Porque eu sei que tem solução. Que é diferente de eu tentar resolver algo que eu não sei se existe ou não, né?
Se existe, tudo bem, talvez você encontre a solução. Se não existe, você vai procurar e nunca vai achar, né? Então, para terminar, para o vídeo não ficar muito extenso, essa aula não ficar muito extensa, vamos fazer o seguinte, lembra, quando a gente determina a solução da equação diferencial, sei lá, se φ de x é uma solução, ela é sempre uma solução definida em um intervalo, tá? Que em geral é um intervalo assim, AB. O maior intervalo onde essa função está definida e a solução da equação é chamado de intervalo de existência. Intervalo de existência, tá? Intervalo de existência da solução. Então, o que ele pede nessa questão aqui é o seguinte, para essa equação diferencial, sujeita a essa condição, ou seja, para esse PVI, determine qual deve ser o intervalo que contém o ponto x0 igual a 1, né, porque as condições são dadas em 1, ó, y' igual a 2, y' de 1 igual a 1. Então, qual deve ser o maior intervalo que eu possa ter para garantir que esse sistema, que essa equação, que esse PVI, tem uma solução única, tá? Então, vamos aplicar, é a aplicação direta do teorema lá, tá? Então, de novo, eu tenho a minha equação, tá aqui ela, x² menos 3x, mais y vezes y duas linhas, mais x vezes y linha, menos x mais 3 vezes y igual a 0. Tá? Essa é a minha ideal, sujeita à condição de que a função, quando x for 1, passa em 2, e que a inclinação lá em 1 tem que ser 1. Tá? Então, eu quero saber qual deve ser o maior intervalo, tal que uma solução dessa função definida, uma solução dessa equação definida nesse intervalo, passe por esses pontos. Qual deve ser o maior intervalo que contém o ponto x0 igual a 1, né? Porque todas as condições são dadas em 1. Qual deve ser o maior intervalo para garantir que essa função seja a solução única dessa equação diferencial. Pronto, consegui falar o que eu queria dizer. Ok? Então, e agora, professor, como é que eu faço? Bom, primeira coisa é colocar essa equação na forma lá do teorema. Como assim? Para poder comparar, né? A forma do teorema é do seguinte, eu tenho que estar com a minha equação nesse formato. Ó. O coeficiente da derivada segunda tem que ser 1. Então, a primeira coisa é fazer aparecer 1 aqui. Aqui não tem 1, aqui tem isso. Ó. Tá? Ah, professor, só dividir por isso, né? Só dividir pelo termo que está dando trabalho. Mas aí a gente tem que ter cuidado para evitar a divisão por zero. Como assim? Deixa eu ajeitar essa equação aqui. Eu posso fatorar, né, esse termo que está aqui, ó, na caixinha azul. Posso escrever ele como x, que multiplica x menos 3, vezes y duas linhas, mais x vezes y' menos x mais 3 vezes y igual a 0. Eu posso escrever isso dessa forma. Ok, então para eu dividir todo mundo por x que multiplica x menos 3, eu tenho que garantir que x não pode ser quem nem quem. X nem pode ser 0 e x não pode ser 3. Né? Então, se eu garantir isso, né, com essa condição, eu posso dividir todo mundo por esse coeficiente aqui, sem problema. Tá? Então, assumindo isso, e aí fazendo essa divisão, então aqui vai ficar y' mais, aqui vai ficar x sobre x que multiplica x menos 3 vezes y', e o outro vai ficar x mais 3 dividido por x que multiplica x menos 3 vezes y igual a 0. Ah, agora eu consigo identificar quem são os coeficientes da minha ideia. O p de x é tudo isso aqui, né? Ó. Esse é meu p de x, que é o que está na frente do y', né? Só você olhar aqui, ó. O que está na frente do y' é o p de x. E o que está na frente do y é o r de x. Tudo isso aqui é o r de x, ó. Perdão, o q de x, né? Então aqui é o q de x. E o r de x é que está do outro lado, que nesse caso é 0. Então, de novo, com essa identificação, descobrimos que p de x aqui da gente é o x sobre x vezes x menos 3. Bom, mas como eu estou assumindo que x é diferente de 0, eu posso cancelar isso com isso, tá certo? Simplificar, então ficou 1 sobre x menos 3. O q de x é quem? X mais menos x menos 3, menos x mais 3, dividido por x menos 3. E o r de x foi quem? Função identicamente nula, né? R de x igual a 0. Tá. Então, qual é o intervalo que eu garanto, o intervalo que contém o ponto x0, que no caso é x0 igual a 1, que eu garanto que esse PVI aqui em cima, ó, deixa eu voltar um pouquinho, que esse PVI aqui em cima tenha solução única. Bom, para que isso seja verdade, esse intervalo tem que ser tal, onde essas três funções estejam definidas e contínuas, né? Bem definidas e contínuas. Então, eu preciso procurar qual é o maior intervalo onde essas três funções são contínuas simultaneamente. Tá? Bom, mas aí não é difícil, né? São funções racionais, as funções racionais são contínuas no seu intervalo ou no seu domínio de definição. Então, onde é que essa função é contínua? Para qualquer x diferente de
3. Qualquer x diferente de 3 ela é contínua. E essa daqui, para qualquer x diferente de 0 e x diferente de 3. Né? E essa daqui, bom, essa aqui é contínua para todos os reais. Tá certo? Então, se você quiser fazer isso visualmente, não é difícil não. Ó. Vamos colocar aqui um breve desenho de cada um dos domínios. Né? Às vezes, uma imagem vale mais que algumas palavras. Então, a gente pode fazer isso aqui até visualmente. Então, vamos colocar aqui os domínios específicos. Vamos colocar o domínio da P de x, o domínio de Q de x, o domínio de R de x e o domínio comum a todas elas, tá? Que vai gerar o meu intervalo aí, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, onde é que a Q de x está definida? Para qualquer número real, menos o 3. Então, eu vou marcar aqui uma bolinha aberta, no 3, para dizer, olha, não está definido aqui, tá? Mas para qualquer x para lá ou para qualquer x para cá, ok. Onde é que a Q de x está definido? Bom, eu só não estou definido para 0 e para 3. Então, 0 não está, bolinha aberta. 3 também não está, bolinha aberta. Tá? Então, para qualquer carinha aqui dentro ou aqui fora, tudo bem. E R de x? Bom, eu estou definido para todo mundo. Então, é todo mundo. Então, qual é o intervalo comum para esses caras? Bom, tem 3, né? Se você fizer aqui a interseção desses carinhas, eu tenho 3 intervalinhos aqui dentro, né? Eu tenho o intervalo 0, 3, que é esse. Eu tenho o intervalo 3 para frente e tenho o intervalo 0 para baixo. Então, eu tenho 3 intervalos. I1, que é o intervalo 0, 3. Né? Eu tenho o intervalo I2, que é o intervalo 3 infinito. E tenho o intervalo I3, que é o intervalo menos infinito 0, certo? Bom, em qualquer uma dessas, é garantido que a equação diferencial tem solução. Mas eu quero aquela que passa no ponto x 0 igual a 1. Quando x0 for 1, eu quero que o y seja 2. Então, o intervalo tem que conter obrigatoriamente o ponto 1, o x igual a 1. Né? Então, o único intervalo desses 3 que contém o x igual a 1 é o I1. Né? X igual a 1 deve estar por aqui. Ó. 1, 2. Tá? Então, esse é o intervalo. É o maior intervalo que contém o ponto x0 igual a 1. Tá? De forma que o nosso PVI certamente tem solução única. Okay? O certo seria cada PVI a gente fazer isso, mas a gente não vai fazer isso não. A gente vai assumir que sempre que a gente encontrar a solução, a gente está encontrando no intervalo correto, mas o certo seria, antes de resolver uma equação, verificar se realmente ela tem solução. E agora que eu sei que ela tem solução, realmente ir buscar a solução, entendeu? Mas a gente não vai usar essa abordagem não. A gente sempre vai tentar pegar e se conseguimos achar, então é porque tinha. Né? A gente vai ser mais pragmático nesse sentido. Tá bom? Então eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa, porque eu acho que o vídeo já passou até de 1 hora. Acho que sim. Então eu vou parar por aqui. A gente retorna com um estudo mais sistemático desse caso homogêneo. Cadê? Aqui. A gente continua com o caso só homogêneo. Né? Agora a gente vai fazer o R de x lá igual a 0. E a gente vai ver que o espaço das soluções das equações diferenciais de segunda ordem é um espaço vetorial de dimensão 2, então isso justifica por que aparecem duas constantes quando você encontra a solução. E outras coisas também.